No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a inflação, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Eu venho gravando aqui alguns vídeos para vocês de como que a gente investe em ETFs, é uma forma inteligente da gente fazer esses investimentos. E o último vídeo eu falei de como você começa a investir em dólar. E para aprofundar um pouco mais esse tema, eu preciso trazer para vocês aqui a comparação da inflação entre esses dois países. E para você que ainda não sabe o que que é inflação, é o quanto que a nossa moeda ela desvaloriza com o passar do tempo. Falando de uma forma mais simplificada, é o nosso poder de compra que ele vai reduzindo com o passar do tempo. E isso acontece por alguns motivos. Os principais é quando a gente tem uma maior impressão de papel moeda. Isso faz que a quantidade de papéis que estão em circulação, e não necessariamente o papel físico, esse dinheiro ele pode ser criado virtualmente, mas a quantidade de moeda circulante para a mesma reserva financeira que o país tem, essa proporção de dinheiro circulante por essa reserva, ela fica maior e, por consequência, esse papel, esse dinheiro circulante, ele vale menos. Para a gente ter uma ideia disso, tem um gráfico que representa muito bem isso. É o gráfico em que a gente pega o valor de R$ 100 de quando o real foi criado e a gente vai atualizando pela inflação ao longo do tempo. No Brasil, o índice da inflação oficial é o IPCA. Então, olha só esse gráfico aqui, nosso poder de compra. Lá em 94, uma nota de R$ 100 valeria esse 100, e atualizando pela inflação até aqui, 2023, estaria equivalente a 12,47. Isso mostra a desvalorização da nossa moeda. E a gente vê isso também no nosso dia a dia. Por exemplo, você vai no mercado comprar um refrigerante, uma Coca-Cola ali, por exemplo. Há alguns anos atrás, você comprava um refrigerante 2 litros ali por R$ 5. Hoje ele está mais próximo dos R$ 10. Então foi o seu poder de compra que foi reduzindo ao longo do tempo. E eu vou trazer aqui na tela para vocês também essa inflação ao longo dos 10 anos. Vamos verificar como que foi a inflação aqui no Brasil. Esse site, ele está trazendo qual que é o histórico da inflação no Brasil. Ele pegou lá o IPCA e a gente vê aqui, ó, 2024 na casa dos 5%, 23 algo próximo disso, 22 um pouquinho ali acima, 21 subiu para 10, e aqui está o histórico então de 2015 a 2024. Quando a gente compara com a inflação dos Estados Unidos, ela também existe. 2024 na casa dos 3, 23 um pouquinho ali acima, 2022 foi o dobro, 6, 2021 7, 2020 1%. E aí vamos pegar esse histórico de inflação, colocar numa tabelinha para ficar mais fácil da gente visualizar as diferenças entre Brasil e Estados Unidos. E aqui na tela a gente tem então os anos de 24 a 2015. A primeira coluna nós temos a inflação do Brasil, a segunda coluna nós temos a inflação dos Estados Unidos. Aqui na última a gente faz a diferença entre Brasil menos os Estados Unidos. Então, por exemplo, no ano de 2024, a inflação no Brasil foi quase que 2% maior do que nos Estados Unidos. E a gente consegue aqui bater o olho e verificar que apenas um dos anos aqui, a inflação dos Estados Unidos ela foi maior do que do Brasil. Mas a regra geral, o Brasil tem uma inflação maior do que os Estados Unidos. E se a gente faz uma soma grosseira aqui embaixo, a gente consegue ver que, no geral, esse valor aqui foi acima de 20%. Isso quer dizer que a nossa moeda ela desvalorizou mais do que a moeda americana. Mas não se engane, a moeda americana ela também tem sua desvalorização. E é por isso que é interessante a gente ter um pedaço do nosso patrimônio com reservas em dólar, ou seja, investir o patrimônio em dólar. Porque por mais que as duas moedas elas podem se desvalorizar, e elas vão fazer isso, os dois países eles imprimem papel moeda, os dois países também têm seus problemas financeiros de estouro de teto fiscal, mas a gente consegue ver aqui que o Brasil ele tem uma inflação mais acelerada do que o próprio Estados Unidos. Além disso, a moeda, o dólar, ele é considerado a reserva global. Isso quer dizer que outros países, os bancos centrais, eles guardam o dólar como uma reserva financeira. Então, o fato dele ter uma inflação menor no histórico, como eu mostrei para vocês aqui, em 10 anos, e também ter a questão que o dólar é a reserva global, faz bastante sentido. E aí, quando eu publiquei esse vídeo, eu tive um dos comentários que não faz muito sentido você dolarizar o patrimônio se você vai ter que depois comprar um apartamento aqui no Brasil e trazer esse dinheiro de volta.
E esse comentário faz bastante sentido, porque o que eu estou colocando aqui para vocês é que você tem que ter uma parte do seu patrimônio em dólar, e não que você tem que pegar todos os seus investimentos e colocar tudo em dólar, porque você precisa ter um planejamento financeiro de médio e longo prazo. Por exemplo, se o seu objetivo é comprar um imóvel, não faz sentido você pegar o valor que você vai destinar à compra desse imóvel para ficar dolarizando. Realmente é melhor você fazer investimentos aqui no Brasil, porque num prazo menor que 5 anos você vai utilizar esse investimento aqui. Então, novamente, faz bastante sentido você investir em dólar. Já mostrei algumas formas. Compra de ETFs é uma delas. Você pode também comprar BDRs, mas investir o seu dinheiro de uma forma consciente é a melhor opção para você. Eu espero que mais esse vídeo tenha contribuído para você. Se gostou, deixa aquele like que nos ajuda bastante e nos vemos numa próxima.